Pro verso sair bem sonoro aqui, Tá. para a gente poder ouvir ele bem, o verso. Tá? Eu quero falar sobre ele. Tá. Qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembre ao deixar o corpo, ó filho de Cunti, esse mesmo estará impreterivelmente. Muito bem. Olha, todas as vezes todas as vezes que vocês ouvirem um verso da Bhagavad Gita, né? Porque aí eu estou advogando, representando o conhecimento védico. Então, nesse caso, sempre que a gente vai, ou quando nós estamos ouvindo os conhecimentos da Bhagavad Gita, o que a gente tem que levar em consideração, colocar na pauta, né, a seguinte posição. A gente deve se posicionar da seguinte maneira, para facilitar a sua relação de assimilação desses conhecimentos, tá? Se você não fizer isso, as chances de você ouvir esses conhecimentos como conhecimentos esotéricos, como conhecimentos universais, conhecimentos gerais, conhecimentos vidas que vêm, né? Como é que é? Uma música chamada Porto Solidão. Enfim, como nuvens no céu, que são, ainda mais hoje, que nós somos bombardeados de tantas informações, e essa é só mais uma delas. Ela vai entrar apenas como mais uma delas. Então, a forma de nós nos posicionarmos em relação aos conhecimentos da Bhagavad Gita, principalmente, é a seguinte: a gente coloca como uma possibilidade. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos investigando o absoluto, tá? Nós não temos obrigação de acreditar em absolutamente nada. Nós não temos essa prerrogativa de que a gente tem que acreditar nas coisas, tá? Nós somos pesquisadores, nós somos buscadores, nós somos almas, nós somos exploradoras, nós estamos explorando o universo. Então, nós, naturalmente, nós vamos acreditar naquilo que é verdade, que faz sentido, que é verdadeiro, tá? E aquilo que não é verdadeiro, a gente vai, em algum momento, descobrir que não é verdadeiro e pronto, acabou. Não tem outra alternativa. Agora, aquilo que é verdadeiro, não há como evitar. Em algum momento, nós vamos conviver com essa verdade, tá? Então, só que como no campo da pesquisa da metafísica, da ideia do conceito Deus, entra num plano um pouco abstrato que utiliza, que exerce, que é necessário exercer uma pressão sobre a inteligência. E como é difícil fazer esse processo com a inteligência, o recurso secundário, o recurso de emergência é através da fé. Então, a fé é um recurso de emergência. A fé só é necessário enquanto você não tem compreensão do assunto. Depois que você tem compreensão, a fé se torna, vamos dizer assim, não é que ela é descartável, mas ela fica lá em stand-by, ela não é mais necessária, ela se torna inoperante, pode-se dizer dessa forma, tá? Então, a fé, ela só tem uma função, salvar você enquanto você não tem compreensão. Então, aquelas pessoas que têm fé são aquelas pessoas que estão frágeis no conhecimento, aquelas que estão enfraquecidas de conhecimento. Então, aí ela precisa de ter fé. Mas quando a pessoa tem conhecimento, a questão da fé fica superada, tá? Então, como o grande contingente de almas são um pouco, vamos dizer assim, preguiçosinhas em termos da aquisição de conhecimentos, então, para elas é necessário ter fé, porque tem aí uma letargia que a impede de buscar o entendimento, o exercício do entendimento. E, por conta disso, o recurso é a fé, tá? Agora, quando a gente está ouvindo os conhecimentos védicos, eles são um pouquinho exigentes, então eles vão realmente pressionar você para pensar no assunto, tá? E a nossa proposta é que, diante dos conhecimentos védicos, principalmente a Bhagavad Gita, a gente se coloque dessa maneira. Vamos admitir que exista uma possibilidade de que essa afirmação tenha sido falada pela Suprema Personalidade de Deus, tenha sido falado por Deus. A gente não precisa acreditar nisso. Não é necessário ter fé ou acreditar. Basta você deixar dessa forma, como uma possibilidade. Vai que eu não tenho como afirmar que sim, tampouco tenho como afirmar que não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar em aberto a possibilidade de que tenha sido falado por Deus. Agora, vamos supor que sim, tenha sido falado diretamente pela pessoa Deus. O que ele está falando aí? Ele diz o seguinte:
qualquer que seja o seu pensamento, no seu momento de sair, no seu momento da partida, esse será o destino que você alcançará, tá? Então, supomos que isso tenha sido falado por Deus. Se tiver sido falado por Deus, então isso tem um peso de relevância, passa a ser verdade, porque essas palavras, elas costumam ter um fundamento consistente, quando são faladas diretamente por uma autoridade, por uma pessoa responsável, por uma pessoa séria, por uma pessoa que tem responsabilidades, pessoas responsáveis, pessoas sérias, pessoas que são dirigentes assim, de outros grupos. Normalmente, existe uma pressão sobre essas pessoas para que eles falem coisas que sejam consistentes, né? Os políticos mentem muito, mas eles normalmente são pegos e eles passam, né, vergonha por conta disso. Mas isso é porque a natureza dos espertos. É muito comum que eles mintam. Porém, quando você está lidando com uma pessoa séria, é normal que essa pessoa séria fale coisas que ela tem condições de sustentar. Tá? Então, aí você sabe que aquela pessoa é séria. Quando nós estamos falando de Deus, a gente parte do princípio que se trata de uma pessoa séria. Então, quando essa pessoa séria fala alguma coisa, isso tem que ser levado a sério. Não pode ser simplesmente colocado como um abstrato, como alguma coisa assim que tá bom e tal. Não pode ser. Porque aí você deixa de ser sério. Você, o ouvinte, deixa de ser sério. Então, aí, nesse caso, o problema não é da palavra de Deus. O problema não é as palavras do Supremo, mas sim você, que não é suficientemente sério para levar a sério o que essa pessoa séria está falando. Então, a gente vai eliminar esse problema da ausência de seriedade, admitindo que a possibilidade de que tenha sido falado por Deus é uma possibilidade, e qual seria o nível de seriedade dessa palavra. Muito bem, está dizendo que no último momento em que você está vivendo a sua vida na didática, que é a simulação, o mundo material, quando você vai fazer a passagem, você vai ter um tipo de pensamento, um tipo de anseio, um tipo de desejo, um tipo de expectativa. Você vai se agarrar a alguma coisa. E aquilo a que você se agarrar é aquilo que você alcançará como resultado final. Sabe aqueles negócios de você, aqueles jogos que você tem, vamos dizer assim, você tem 30 segundos dentro do supermercado. O que você conseguir pegar é seu. É uns jogos que tem de programas. Então, a pessoa entra e recolhe tudo que ela consegue pegar em 1 minuto, vamos dizer assim. Então, o que ela consegue agarrar é o que ela conseguirá ter. Semelhantemente, a nossa vida é assim. Nós vamos escolhendo os produtos durante a vida. E aquilo que nós agarramos é o destino ao qual nós estamos objetivados. Portanto, é muito importante que nós nos treinemos, que nós nos cuidemos, que nós nos eduquemos durante a vida a pensar no Supremo, a pensar no absoluto, a almejar a transcendência, a liberação, a desejar não mais o retorno ao ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. Porque se você negligencia esse fator, no momento em que você vai fazer a passagem, você estará apegado a fatores triviais ou a fatores tridimensionais, e então você deverá necessariamente renascer novamente sob as condições de assumir um corpo que tem a estrutura de decadência, ou seja, um corpo que decai. Normalmente, o corpo humano ele decai entre 70 e 100 anos, ele entra em processo de decaimento absoluto. Normalmente, aos 100, o máximo possível, que é o comum, ele já decaiu absolutamente. E essa decadência da estrutura de carbono é o que nós chamamos de morte. Não é sempre assim. Sempre que você adquire uma forma humana, você também adquire a ansiedade de conviver com a decadência. Então, é uma forma que decai, portanto, você tem uma convivência decadente. É uma condição decadente. E a condição decadente, ela é uma imposição para aqueles jogadores que são negligentes em relação ao objetivo do jogo, que é o objetivo da vida, ou a meta da vida, que é transcender os ciclos dos repetidos nascimentos e mortes para alcançar o absoluto. Correto? Então, durante a vida, nós precisamos nos ocupar em atividades que nos faça despertar em nós esse interesse pela transcendência, esse interesse pelo absoluto, e cortar o cordão umbilical com o samsara, que são os repetidos nascimentos e mortes. Isso é inteligência espiritual. Tá? Bom, pensando nisso, os sábios, que sabem que nós não sabemos como fazer isso, criam modelos didáticos ou fórmulas que nos ajudam a percorrer esse caminho e cultivar em nós o estado de consciência desperta. Uma delas é
estudar as escrituras sagradas do conhecimento védico. E, nesse sentido, a Bhagavad Gita é a escritura inicial, é o portão de entrada para o conhecimento védico. Por isso que nós colocamos pelas manhãs as gotas védicas baseados na Bhagavad Gita, tá? Para nos acostumarmos a pensar os conhecimentos védicos a partir da Bhagavad Gita, que é a introdução para o conhecimento védico. E, por conta disso, nós, né, na nossa comunidade, a Seva, então aí é o recado que eu já gostaria também de passar para vocês, é que nós estamos elaborando um curso, são 2 projetos, um curso que vai durar 12 semanas, que é uma introdução à Bhagavad Gita sumarizada para pessoas novas, pessoas que querem saber o que significa a Bhagavad Gita, e um curso de longo prazo, que vai durar 2 anos, tá? Então, esse curso de longo prazo, de estudo da Bhagavad Gita, para investigação, que é o sacrifício da inteligência, quando nós colocamos a nossa inteligência no fogo do conhecimento védico, que é buscar entender o conhecimento, vai durar 2 anos, vai ser dado a partir do espaço Via Vidya, em São Paulo, com os nossos queridos Dhananjaya e Maharani, que estão organizando o processo da dinâmica do estudo. Eu estou junto com eles, nós 3 estamos administrando o curso, e nós estamos preparando também, para breve, assim no modelo que foi feito o curso de mantras, o curso de introdução à Bhagavad Gita, ou introdução ao texto, né, ao livro Bhagavad Gita, da nossa sociedade, a Seva, a Sociedade de Estudos Védicos Avançados. Então, nós passamos esse ano aí batalhando, né, para conseguir as documentações do governo necessárias para nós sermos reconhecidas formalmente pelo governo como uma sociedade de educação estabelecida, e nós conseguimos isso, né? O último detalhe está no cartório, que vai sair aí hoje, e era para sair hoje, mas por causa do feriado, possivelmente vai só amanhã, hoje está fechado, né? Então só poderei ir lá amanhã. Mas o que acontece é que justamente, né, nós agora podemos apresentar, dar cursos, e no futuro, em breve, também emitir certificados dos cursos que nós vamos dar, tá bem? Então tem o curso da Bhagavad Gita, que é um curso de longo prazo, será feito online e presencial. Nós vamos dar mais informações aí no decorrer da semana para vocês, mas a primeira aula já vai ser agora, no sábado, tá? Então, tem o link para você ter acesso, para você começar a participar com a gente, caso você queira, e em breve também vai ter um curso mais concentrado, mais condensado, que é para iniciantes. Então, a gente vai deixar ali para iniciantes ou para curiosos, né? E nós vamos deixar o curso de longo prazo para estudantes, investigadores, né, estudantes já participativos, que querem realmente explorar esse conhecimento, tá bom? Então, esse exercício de manter a mente constantemente pensando no absoluto vai fazer com que você, na hora em que você está saindo do seu personagem, na hora que você está saindo de cena, vamos dizer assim, né, a atriz, o ator está saindo de cena, então ele almejará estar em algum local específico. E isso será oferecido para o jogador de acordo com o desejo que esse jogador cultivou durante a vida e, obviamente, também com os merecimentos técnicos que esse jogador tem. Portanto, é necessário cultivar conhecimento do absoluto e praticar uma atitude altruísta, compassiva durante a vida. E a compaixão e o altruísmo tem a ver com a qualificação técnica para ser qualificada ou para ser, vamos dizer, selecionada para a próxima fase. E o cultivo de conhecimento tem a ver com a intensificação da sua maturidade espiritual, do entendimento que você tem da existência e, portanto, do foco que você tem na sua existência, tá? Muito bem, então, era isso que eu queria falar hoje. Eu só entrei realmente para participar com vocês aqui dessa primeira fase das gotas védicas, e eu vou, então, passar agora, né? Eu acredito que quem vai fazer o Mahamantra, quem faria o Mahamantra hoje, Tulasi? Quem conduziria a sala dos mantras? Nós não combinamos, né? Mas pode ser eu, a Devi. A Devi está disposta a fazer a condução, Devi? Sim, eu posso. Tá. Eu fiz. Muito bem. Então, eu vou acompanhar aqui, tá? O Mahamantra.
e volto lá no finalzinho para finalizar com a Torre dos Mantras, tá bem? Certo. Antes eu vou pedir a Anaíse, se possível, Anaíse, anunciar o nome dos participantes hoje da sala. Inclusive, nós poderíamos já até tirar a foto também antes, né, Tulaci? Porque as pessoas costumam depois sair, né? Isso. A foto primeiro ou eu falo o nome do pessoal?